Os trabalhos estão reabertos. Ao secretário para a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. Vereador Aloysio Andrade. Presente. Vereador André Henrique Tigrão. Presente, excelência. Vereador Antônio Franco Moraes. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares. Presente, excelência. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto. Presente. José Eduardo. Presente, excelência. José Farid. Presente. José Roberto. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho. Presente. Doutora Mayra Costa. Presente. Newton Santos presente. Doutor Raul. Presente, excelência. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. E Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Vereador Jorge de Freitas, compareça ao plenário para responder à chamada. Presente. Muito obrigado, vereador. Eu olhei para a cadeira do vereador, não vi ele ali e falei, ué. Desculpe, vereador, a minha desatenção. Havendo o número regimental, a presidência dá por iniciada a ordem do dia, fase na qual serão apreciados os projetos objeto da convocação. Questão de ordem, excelência. Questão de ordem do vereador Farid Zaini. Só para... Queria registrar aqui a presença do Paulo César da Silva, presidente do Sinecol, demais representantes do sindicato. Ele trouxe o jornalzinho que fala do 17º Prêmio Cidadão de Poesia, cuja final foi no sábado, né, maravilhoso, participação de mais de 500 poesias de todo o Brasil e até de Portugal. Eu tive a honra de ser do júri desse prêmio de poesia e quero agradecer muito ao Paulinho por ter trazido aqui o jornalzinho que será distribuído a todos os vereadores com os poemas classificados. Queria também agradecer a presença do Silvio Brito, secretário de Transportes de Americana, nosso vereador. Né? Alguém já falou? O Benedito Barbosa. Né? A União, o STL. Valeu, Dito Barbosa. Arthur Bueno de Camargo, do Sindicato da Alimentação. Obrigado, doutor Júlio. O Rubens do Sindiguarda também. A todos que estão presentes aqui, muito obrigado pela presença. E Paulinho, leva o nosso grande abraço lá para o Otacílio e toda a equipe organizadora do Prêmio Cidadão de Poesia. Pois bem, senhores vereadores, abriremos então uma exceção de forma extraoficial. Nós transferimos a tribuna para a ordem do dia, em razão que o expediente foi um tanto quanto agitado nesta noite. Portanto, a presidência concederá 2 tribunas de 5 minutos. A primeira ao pastor Gilson Persic e a segunda ao pastor Elias do Bonfim Amaral. A presidência suspenderá os trabalhos em razão de que a tribuna na ordem do dia é matéria adversa, matéria diferente do planejado, do previsto no regimento interno. Portanto, a presidência suspenderá os trabalhos, mas determina que o departamento de multimeios continue transmitindo a sessão e gravando a presente sessão, mesmo estando em situação de suspensão. Portanto, os trabalhos estão suspensos por 10 minutos e neste período nós ouviremos primeiramente o pastor Gilson Persic, que eu peço para que o vereador Sidney Pascotto faça adentrar ao plenário o pastor Gerson Persic. Gilson, me perdoe, pastor. Gilson. O pastor Gilson é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e discorrerá sobre... Seja bem-vindo, pastor. E discorrerá sobre os 497 anos da Reforma Protestante liderada por Martim Lutero. Meu caro pastor, muito obrigado pela sua presença. A partir de agora, o senhor tem a palavra, o senhor tem 5 minutos. Muito obrigado. Boa noite, muito estimados vereadores. Boa noite, presidente.
É um enorme privilégio poder me dirigir a vossas senhorias. No próximo dia 31 de outubro, a Reforma Luterana ou Reforma Protestante, como preferirem, completará 497 anos. Peço permissão para inicialmente falar sobre o reformador Martinho Lutero. Nascido em Eisleben, Alemanha, 10 de novembro de 1483, Lutero era filho de camponeses católicos alemães. Em 1505, conforme desejo de seu pai, começou a estudar direito. Pouco tempo após iniciar seus estudos de direito, Lutero resolveu tornar-se monge e entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt. A sua ordenação foi em 1507. Em seguida, deixou o mosteiro para ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Continuando seus estudos, Lutero obteve o título de doutor em teologia. De 1513 a 1518, ensinou teologia na Universidade de Wittenberg. Nessa época, começou a tornar-se bastante conhecido. Uma questão, porém, continuava a afligi-lo. Se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como pode esperar salvação diante de Deus? Perguntava Lutero. Por causa do que havia aprendido, procurou resposta a essa pergunta e paz através de boas obras, incluindo jejuns e autoflagelação. Contudo, o seu sentimento de incapacidade para sentir paz diante de Deus continuou levando-o às portas do desespero. A aflição de Lutero somente cessou quando encontrou na Bíblia que o justo viverá por fé. A única forma de alguém obter o favor de Deus é pela graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. É através da fé em Jesus que os pecados são perdoados por Deus. E esse entendimento, conhecido como a doutrina da justificação pela fé, tornou-se um dos pilares do pensamento religioso de Lutero. Mas por que o dia 31 de outubro é reconhecido como o dia da Reforma? Para respondermos essa pergunta, é preciso que nos contextualizemos com o que ensinava ou que se ensinava na igreja naqueles dias. A igreja da época costumava dizer que algumas pessoas possuíam mais méritos do que tinham necessidade para serem salvas. Por isso, o mérito extra dessas pessoas poderia ser transferido especialmente através de pagamento, para pessoas cuja salvação era duvidosa. Lutero protestou contra essa prática chamada de indulgência. Em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou uma série de críticas que se tornaram conhecidas como 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Segundo Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho, a proclamação do amor de Deus. Lutero faleceu em 1546, mas nos deixou um legado de valor inestimável. E diante de um plenário tão distinto, formado por autoridades que compõem o poder legislativo do nosso município de Limeira, me vem à mente uma palavra de Lutero a respeito da importância das instituições. Lutero usava o termo máscaras de Deus para se referir às ordens instituídas por Deus nesse mundo para preservar o mundo do caos. Assim, de acordo com Lutero, casamento, a família, a economia, o governo são máscaras de Deus que exercem o poder em nome de Deus, pois esta é a sua maneira, a maneira de Deus governar o mundo. Deus instituiu a autoridade neste mundo para a ordem, isto é, para tornar possível a existência de pessoas diferentes e até mesmo de pessoas em oposição mútua. Através do governo, Deus quer proteger a humanidade e a igreja contra a anarquia e o caos. Através do governo, Deus providencia as condições externas necessárias para que todos os homens conheçam o evangelho até o dia do juízo final. Se imperar a anarquia e o caos, a pregação do evangelho ficará prejudicada. Assim sendo, o cristão dá a Deus o que é de Deus, isto é, uma vida santificada e de obediência. O cristão reconhece que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. O cristão também dá a César o que é de César.
Jesus concordou com a existência e necessidade de autoridades e consentiu que as mesmas existissem. Jesus disse a Pilatos: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. O cristão reconhece que toda autoridade instituída procede de Deus. Por isso, o cristão, enquanto membro da igreja, se engaja em orações públicas pelo governo e lembra aos legisladores que eles se encontram sob Deus e sob a lei e que também precisam prestar contas de sua administração e serão terrivelmente penalizados se sua forma de legislar não cooperar para a diminuição da fome, da ignorância e da injustiça em nosso município, em nosso estado e país. O cristão, como cidadão, pode buscar cargos políticos, fiscaliza seus governantes, paga impostos e exerce o seu direito de voto como formas de manifestar sua convicção de que o governo é servo de Deus. Esta casa está a serviço de Deus e é um dos braços de Deus para ele, então, executar os seus propósitos. Encerro a minha fala agradecendo aos membros dessa casa pela oportunidade de vos falar sobre a importância do dia 31 de outubro de 1517. Depois daquele dia, o mundo jamais foi o mesmo. Aproveito o ensejo para convidá-los a estarem conosco em nossa igreja, na Rua Gustavo Teixeira, número 500, no próximo dia 31 de outubro, sexta-feira, às 20 horas, para uma grande celebração alusiva ao aniversário da Reforma, com participações de corais e bandas. Também no dia 31, acontecerá na Praça da Bíblia, às 19 horas, um evento alusivo também ao Dia da Reforma. Muito obrigado e que Deus abençoe essa casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pastor Gilson, muito obrigado pela sua vinda até aqui, pelas palavras. Esta Câmara se alegra ao recebê-lo. Sinta-se sempre convidado a retornar sempre que possível. Eu peço também para que o vereador Sidney Pascotto faça agora, adentrar ao plenário, o pastor Edwin Rodrigues do Amaral, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Madureira, e discorrerá sobre a inauguração do templo sede da igreja. Pastor, obrigado pela presença. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, tem também o tempo de 5 minutos para discorrer sobre o assunto que ele traz aqui. Muito obrigado pela presença. Cumprimento todos com uma boa noite. O motivo da minha vinda hoje aqui é para falar a respeito da inauguração do nosso templo sede. Venho aqui hoje representar meu pai, pastor Elias Bonfim do Amaral, e gostaria, diante de fazer o convite, contar um pouco da história do nosso pastor, da nossa história nesta cidade de Limeira. No ano de 1998, nosso pastor foi enviado do Rio de Janeiro para a cidade de Limeira para pastorear a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira nesta cidade. Desde o período que ele chegou aqui, enfrentou algumas dificuldades, e no meio destas dificuldades foi confiar em um empreendedor que estava ali responsável pelas obras das nossas igrejas. Nosso pastor sempre focou o crescimento, a construção. Então, num período em que ele construía 5 congregações, esse rapaz que estava responsável pelas obras da igreja recebeu o dinheiro, o pagamento, e simplesmente se evasou, sumiu da cidade, deixando a nossa igreja em uma dificuldade muito grande. Naquele período, construíamos uma congregação no Pinhal, uma no Ouro Branco, uma no Santa Eulália, uma no Nossa Senhora das Dores e a outra aqui próximo, eu não vou me lembrar agora o nome do bairro. E ele simplesmente sumiu, deixando o nosso pastor nessa dificuldade. Foi matéria de jornal, saiu na cidade de Limeira, no jornal, que o pastor estava dando calote em algumas empresas de materiais de construção, o que não era verdade. Na verdade, ele havia pago uma pessoa responsável para fazer os pagamentos e dar continuidade à obra, porém ele foi embora.
Começou a luta, o nosso pastor foi com a ajuda dos membros, dos fiéis da igreja, através dos dízimos e das ofertas, conseguiu construir aquelas igrejas, aquelas congregações. Terminando as 5 congregações, ele partiu para o maior projeto que nós conseguimos realizar nesta cidade. Acredito que a maioria dos presentes já tiveram a oportunidade de ver, que é ali na Avenida Laranjeiras, o nosso templo central. Começamos aquela construção, queridos, catando latinha. O nosso pastor presidente, ele saía liderando uma equipe de jovens, de homens, de mulheres, catando latinha. Festa do Peão de Limeira, região, Campinas, Sumaré, aonde havia festa de grande quantidade de pessoas, ele estava ali recolhendo latinha para levantar recursos para aquela obra. Então, às vezes, as pessoas passam ali e dizem, nossa, esse pessoal tem dinheiro, esse pessoal está com grana para construir essa igreja. Na verdade, não tinha. Eram campanhas, sacrifícios e contando com dízimos e oferta dos fiéis. E hoje, eu venho aqui a esta casa para cantar o hino da vitória com os vereadores desta casa, com autoridades desta casa e com você que me ouve também. Venho aqui para te convidar. Venho convidar o presidente desta casa, convidar todos os vereadores para no dia 1º de novembro agora, sábado, às 19 horas, estarem conosco ali cantando o hino da vitória com o nosso pastor, com a nossa igreja, com o nosso ministério. Quero lembrar também que nesta cidade, eu e meus irmãos, somos 4 filhos do pastor, nos casamos nesta cidade, votamos nesta cidade e nos sentimos cidadão limeirense. O nosso pastor, na gestão do vereador Eliseu Daniel, recebeu o título de cidadão limeirense desta cidade. Então, hoje, aprendemos a amar esta cidade e nos sentimos cidadãos limeirenses. Então, gostamos de contar com vocês, com esta casa, com a autoridade desta cidade. Quero lembrar também que entreguei as mãos do prefeito Adis, entreguei as mãos do vice Lima, este mesmo convite que vou entregar nas mãos do presidente desta casa, Ronei Costa Martins. E quando eu estiver entregando ao presidente desta casa, vocês, vereadores e todos presentes, se sintam convidados. Para nós vai ser um prazer e uma grande honra recebê-los lá no dia 1º. Ok? Muito obrigado. Vereador Lemão, muito obrigado por me conduzir até esta casa, você, toda a tua assessoria. Doutor Júlio tem sempre nos acompanhado ali. A Lu Bogo também teve a oportunidade de estar conosco ali naquela casa, conhecendo aquela obra. E eu quero contar com todos os vereadores lá no dia 1º. Meu presidente, muito obrigado pela oportunidade. Quero entregar as suas mãos e que todos se sintam convidados nesta noite. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Nos alegra a todos, com certeza nos faremos presentes. Muito obrigado. A sessão está reaberta para prosseguirmos com a votação da ordem do dia. Começaremos pelo item 1º da pauta, a redação final do projeto de lei 247 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a regulamentação dos serviços de atenção para usuários de substâncias psicoativas e da outras providências. Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar a presente redação final? Não havendo, a mesma vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a presente redação final. Antes de prosseguir com a votação dos itens da pauta, no expediente, o vereador André Henrique solicitou a utilização da palavra por alguns instantes.
Dispenso. Ok, vereador. Então, nós prosseguiremos com o item segundo da pauta, que é o projeto de lei 237 de 2014, de autoria do nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira, que dispõe sobre a proibição, através de qualquer meio de verificação e ou inquirição sobre a religião na admissão ou adesão às empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes e afins no âmbito do município de Limeira e da outras providências. O projeto foi prejudicado pela apresentação de emenda. O item terceiro da pauta, o projeto de lei 270 de 2014, de autoria do nobre vereador Newton César dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de agentes de segurança pelas agências bancárias nas áreas de autoatendimento e da outras providências. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 270. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, há um mês atrás nós tivemos o veto do prefeito aqui, através de um acordo para que se mudasse o projeto que dizia que os caixas eletrônicos ficariam proibidos somente em áreas públicas e abertas. Porém, agora esse outro projeto que vem a esta casa, só para concluir, me desculpe, aí nós vetamos e logo em seguida aprovamos um outro projeto que dizia que as áreas tinham que ser abertas. Agora eu apresento esse projeto aqui nesta casa, com pareceres favoráveis, para que as agências bancárias, os bancários em si, que são milionários, são trilhardários, banqueiros, muito obrigado, desculpe aqui pela minha ignorância aqui na eloquência, mas quero dizer que se faz necessário que os banqueiros invistam na segurança da população. Nós já fomos até chamados para uma reunião, e a FENABAN, ela é protetora dos banqueiros e não da população. Ela defende o lucro dos banqueiros e nós, como vereadores, temos que visar a segurança do povo. Este final de semana tivemos mais 2 caixas eletrônicos explodidos aqui na cidade de Limeira. Aqui na frente da Câmara, deixaram uma cédula de R$50 para trás. Não sei se não tinha dinheiro, não é? Alguém tinha tirado tudo antes, mas deixaram R$50, uma cédula. Mas lá nesse caixa eletrônico que foi estourado nesse final de semana, deixaram para trás R$35 mil. Imaginem só quanto que não levaram. Foi uma explosão de assustar. Então, esse projeto faz com que aumente a segurança aonde estiver um caixa eletrônico. Quem foi que pediu uma parte? Pois não, vereador. Boa noite aos pares, boa noite a todos presentes. Realmente é uma preocupação muito grande, principalmente há pouco tempo também a gente teve um assalto à mão armada no centro de Limeira, né? Eu acho que foi mais ou menos umas 10h15 da manhã, questão de armamento pesado, né? Isso vai inibir muito, principalmente tendo vários, muitas vezes só tem um, e esse um, ele vai para o almoço e deixa o quê? Tudo vazio, é uma facilidade muito grande, né? Pode contar com esse vereador, que é muito importante a gente ter uma estrutura a mais na segurança. Obrigado, André. Então, eu continuo falando e pedindo que os vereadores votem favorável, porque é de suma importância que os bancos, como que eles vão fazer, compete a eles. Agora, eles têm que colocar segurança de uma forma ou de outra. Isso tem. Pois não, pode. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, público presente. Inclusive, pastor, o senhor tem cobrado e eu quero aproveitar e cobrar também. Cobrando atendimento no banco. Vai lá, fica 1 hora, como o senhor falou, 3 horas esperando lá, não acontece nada, nada. Eu não sei se a lei não está sendo cumprida nenhuma. Quem é o interesse de ficar defendendo esses banqueiros que tem um lucro de 15 bilhões, 5 bilhões no trimestre,
E só lucro, só lucro. E segurança nenhuma. Tem visto isso, segurança nenhuma. Parece que o bandido é a gente. Porque você vai entrar no banco, esses dias eu estou saindo do banco, a porta trava na saída. Saindo com o quê? Ia no banco, Banco Santo André, lá da Prefeitura Municipal, fui entrar lá, travou. Fui entrar de novo, travou. Fui entrar de novo, travou. Mas não tinha nada. Depois que eu fiz uma reclamação um pouquinho mais evidente, aí a porta abriu. Depois eu não sei, eu quero saber também, eu gostaria muito de saber se o segurança tem o poder de travar a gente quando a gente entra lá, porque não é possível fazer a gente de palhaço. Quando você vai sair a porta trava, você quase bate a cabeça. Teve um dia que eu estava no Banco Itaú ali da praça, uma criança bateu a cabeça. Eu até falei para a mãe da criança, eu devia chamar a polícia e fazer uma ocorrência policial. Eu sou testemunha. E a criança deu uma cabeçada travando a porta na saída. Quer dizer, eu não sei se é uma brincadeira de mau gosto. Por quê? Está saindo. Eu aquele dia não tinha nada. Eu até perguntei para o caixa, só se eu tirar minha calça, só se eu estou com alguma... Porque você não tem nada. Eu não sei, é um desrespeito dessas pessoas que só ganham. Aí você vai lá à noite, qualquer banco, retirar um dinheiro lá até 10 horas, parece que funciona. Não tem segurança nenhuma. E a segurança da cidade é pouca. Aí chega no banco, você não tem segurança nenhuma. E você que fica com prejuízo. Ainda bem que pelo menos colocaram aqueles setores de caixa. Ainda tem banco que não foi colocado. Existe a lei e tem banco que não obedece à lei. Ainda bem. Se bem que eu fui no Banco Itaú da Praça, Toledo Barros, está rasgado. Dá para você olhar assim dentro quem está sacando dinheiro. Eu não sei se faz isso de propósito. Eu não posso. Não dá para me entender. Como é que uma pessoa, quando está tampado, sabe que você sai com dinheiro do banco? Então, vereador Nilton, pode contar com esse vereador. Eu gostaria da cobrança melhor sobre a demora no atendimento dos bancos. Obrigado. Pois não, vereador Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, eu quero aqui endossar a palavra do vereador Lemão, Jeová Rafá, e dizer que é importante, sim, o papel dessa Casa de Leis no que constitui a solicitação e a aprovação desse tipo de solicitação, vamos dizer assim, para o banco. Eu falo solicitação porque a FENABAN, como Vossa Excelência falou, ela resiste muito no cumprimento das normativas, das leis de determinadas cidades ou das cidades. Haja vista essa questão dos caixas. Tem ainda banco aqui na cidade que não tem a divisão, isso é lei. A questão da água, disponibilizar água para o público, é lei, tem banco que não tem. Banheiro, enfim. Então, são algumas leis que são aprovadas e que, de fato, elas não são cumpridas. A questão do tempo de utilização, de atendimento. Tem banco que ultrapasse, vai reclamar para quem? Entendeu? Então, eu acho que nós temos que aprovar isso. Estou pela aprovação, sim, mas nós temos que achar meios de ter-se uma fiscalização mais efetiva, para que, de fato, aqueles que não cumprirem com a lei paguem pelo não cumprimento. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pela colaboração. Quero dizer que na próxima semana, na quarta-feira que vem, eu já tenho uma reunião marcada lá no PROCON, justamente para cobrar a aplicação da lei. Todo banco tem que ter um guichê, onde a pessoa que se sinta lesada na demora do banco, ela preenche um formulário, autentica a senha e coloca ali dentro daquela urna. E toda semana o gerente é obrigado a mandar entregar lá no PROCON. Mas isso não está sendo cumprido. Agora, essa minha reunião no PROCON é justamente para saber se a dificuldade está em se fazer uma caixa, ou se é em entregar no PROCON, ou se é o PROCON fiscalizar e fazer se cumprir a lei. Semana que vem eu irei, qualquer um dos vereadores que queira ir comigo, eu vou levar a imprensa e vai ter que se cumprir uma dessas leis que nós aprovamos aqui nesta casa que diz respeito às agências bancárias. Voltando à situação da segurança, eu quero dizer que os bancos têm seguro. Nós não ficamos sabendo quanto que os ladrões levaram,
mas o banco tem toda a contabilidade e ele é ressarcido por um seguro que ele tem. Agora, ele tem seguro do dinheiro, mas não quer segurar a vida das pessoas. Então, é por isso que eu apresentei esse projeto e nós vamos lutar. Pode vir a FENABAN, pode vir quem quiser. Nós temos que mostrar que essa casa aqui tem força e tem que se fazer valer as leis que aqui são aprovadas. Eu creio, senhor presidente, que é um grande desafio para esta casa mostrar a força que ela tem, porque a lei que nós aprovamos aqui tem que ser cumprida e nós temos que mostrar para a FENABAN que o cidadão tem muito mais valor do que o dinheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador para discutir a matéria? Não havendo, a mesma vai à votação e a votação é simbólica. Sentados aprovam, de pé rejeitam. Está, portanto, aprovado o projeto de lei 270 de 2014. Obrigado a todos. O item 4º da pauta, projeto de lei 277 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, Científico, Social e da outras providências. O projeto foi prejudicado pela apresentação de emenda. Item 5º da pauta, projeto de lei 285 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal. De autoria do nobre vereador José Faridizani, que disse aqui para mim ao pé do ouvido que ainda não. Que inclui no calendário oficial de eventos do município de Limeira o espetáculo Vida Iluminada entre Amigos, a ser realizado anualmente no segundo semestre. O projeto não contém emendas e os pareceres são favoráveis. Está em discussão o projeto 285, com a palavra o vereador José Faridizani. Senhor presidente, nobres colegas, plateia presente, nem é para discutir, mas esse projeto, o assunto já foi falado aqui quando o Coral Vida Iluminada esteve presente, cantando aqui na Câmara. Nós falamos que iríamos fazer o projeto, incluindo o evento Vida Iluminada entre Amigos no calendário. Então, só para pedir, mais uma vez, com certeza, todos os colegas, a votação favorável a esse projeto, desde já agradecendo. Mais algum vereador? Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, na verdade, somente para agradecer ao Farid por esse trabalho que faz à frente desse grupo, que pudemos participar no Teatro Vitória, realmente um espetáculo lindo, uma emoção muito grande, só poderia ter vindo de um coração enorme quanto o seu, Farid. Muito obrigada, em nome da população de Limeira. Muito obrigada. Parabéns, vereador Faridizani, pela iniciativa belíssima. Mais algum vereador? Não havendo, o projeto vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. O projeto 285 foi aprovado por todos os senhores vereadores e vereadoras. Obrigado a todos. O item 6º da pauta, projeto de lei complementar número 30 de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a revogação da lei complementar 533 de 2014, de 28 de junho de 2010. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Os trabalhos estão reabertos. O projeto trata da revogação da lei complementar 533 de 2010 e da outras providências. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está em discussão o projeto de lei complementar 30 de 2014. Não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação e, por se tratar de lei complementar, a votação é nominal. O quórum para aprovação é o quórum de maioria absoluta, 11 votos. Vereador Aloysio Andrade. Sim. André Henrique Tigrão. Sim, excelência. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Mayra Costa. Sim. Milton Santos. Sim. Dr. Raul. Sim. Sidney Pascotto. Sim. E o Wilson Cerqueira. Sim. O projeto, a lei complementar número 30 de 2014 foi aprovada por todos os senhores vereadores e vereadoras. A matéria para ser lida ao secretário para leitura de requerimento recebido pela mesa.
Requerimento. Projeto de lei número 277 de 2014, de autoria do senhor prefeito municipal Paulo Sérgio Junqueira Radiche, que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico e Científico e Social e da outras providências. Necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de concurso e relevante interesse público, razão pela qual não pode o draft bill entrelado presidir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos vereadores membros desta excelsa Casa Legiferante, vestindo-se assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Assinam o requerimento Aloísio Andrade, Antônio Franco, Darcy Reis, Érica Moraes, Jorge de Freitas, Zé Farid, Lubogo, também Dr. Raul, Milton Santos, Sidney Pascotto e Wilson Cerqueira. Requerimento de urgência especial não cabe de discussão, apenas encaminhamento de votação por parte das lideranças. Algum vereador, líder de bloco parlamentar, deseja encaminhar a votação? Não havendo, o requerimento vai à votação e a votação é nominal. Aloísio Andrade. Sim. André Henrique. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Não. Doutor Júlio. Não. Lubogo. Sim. Luizinho. Não. Doutora Mayra. Sim. Newton Santos. Sim. Doutor Raul. Sim, excelência. Sidney Pascotto. Sim. Eu, Wilson Nunes Cerqueira. Sim. O requerimento de urgência foi aprovado por 17 votos favoráveis, 3 votos contrários. A presidência nomeia como relator especial exclusivamente para as emendas 4.852 e 4.853. O relator especial será o vereador Sidney Pascotto. Importante ressaltar que este projeto já possui parecer favorável das comissões competentes. O regime de urgência, de tramitação de urgência especial, é apenas então somente para apreciação das duas emendas citadas. Ao secretário para leitura de requerimento de dispensa do intervalo regimental. Requerimento. Requeremos a presidência da mesa diretora nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de lei número 277/2014, de autoria do senhor prefeito municipal Paulo Sérgio Junqueira Radiche, que dispõe sobre a criação da Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico, Científico e Social e da outras providências. Plenário, vereador Vitório Bortolão, 27 de outubro de 2014. Assina o líder do bloco PT, PSB, PSC, José Eduardo Monteiro Júnior, e também Dr. Júlio César Pereira dos Santos, vice-líder do bloco PR, DEM, PPS, PSD e PSDB. Também o líder do bloco SDD, PROS, PRB e PMDB, vereador Jorge de Freitas. E líder do governo municipal, senhor Wilson Nunes Cerqueira. O requerimento está em ordem, não cabe deliberação por parte do plenário, apenas a chancela dos líderes dos blocos parlamentares, o que foi feito pela assinatura dos mesmos ao presente documento. Tanto o requerimento de urgência especial quanto o requerimento de intervalo regimental serão ambos juntados ao processo. Agora, ao secretário para a leitura do parecer do relator especial. Egrégio plenário da Câmara Municipal de Limeira, relatório especial. Nobres colegas, no uso e desempenho de minhas funções legais e regimentais, procedi ao exame das emendas do presente projeto de lei epigrafado e, salvo melhor juízo, nada obsta que a matéria prospere, sendo matérias de mera discricionariedade político-legislativa. É o meu parecer favorável, precedendo de previsão legal, para ser devidamente conhecidas e analisadas pelos demais excelentíssimos senhores vereadores desta excelsa Câmara Municipal de Limeira. Vereador Vitório Bortolã, aos 27 de outubro de 2014. Vereador Sidney Pascotto, relator especial.
O parecer é pela legalidade das emendas, pela sua constitucionalidade, portanto, tornando-as aptas para serem votadas. Questão de ordem, senhor. Pela ordem, vereador Júlio. Senhor presidente, faço um requerimento solicitando a retirada das emendas 4601 e 4605 deste projeto, visto que entrei em acordo com o líder do senhor prefeito, assim como com o secretário Vladimir, e houve adequação conforme as necessidades e a solicitação desse vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Pois bem, a solicitação de retirada da emenda 4601, formulada pelo vereador Júlio, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a retirada da emenda vai à votação e a votação deverá ser nominal, pois estamos em situação de regime de urgência especial. Quem vota sim? Uma por vez. Quem vota sim, vota favorável à solicitação do vereador Júlio, portanto, vota favorável à retirada da emenda. Quem vota não, vota contrário. Ao secretário para a chamada, pois a votação será nominal. Vereador Luiz Andrade. Sim. Vereador André Henrique. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Faride. Sim. José Roberto. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Newton Santos, sim. Doutor Raul. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Cerqueira. Sim. A emenda foi retirada por todos os senhores, com o voto favorável de todos os senhores vereadores e vereadoras. Agora, nós vamos apreciar o pedido do vereador para a retirada da emenda 4605, de autoria do vereador Júlio César Pereira dos Santos. A solicitação de retirada está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a solicitação de retirada vai à votação e a votação é nominal. Aloísio Andrade. Sim. André Henrique. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Faride. Sim. José Roberto. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Newton Santos, sim. Doutor Raul. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Eu, Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A emenda 4605 foi retirada com o voto favorável de todos os senhores vereadores e vereadoras. Agora, apreciaremos as emendas que foram protocoladas hoje, tiveram parecer do relator especial. Primeiramente, apreciaremos a emenda número 4853, de 2014, de autoria do nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira. A emenda 4852 está em discussão. Com a palavra o vereador Wilson. Rapidamente, senhor presidente. Essa emenda, ela está retroagindo os efeitos desta lei para o dia 22 de outubro de 2014, por conta da publicação. Nós votamos uma lei aqui revogando vários artigos no sentido de colocar tudo em uma lei apenas. Porém, a própria Secretaria não se atentou e ainda tinha vínculo de servidor para uma empresa. Então, a necessidade dessa emenda para que a gente possa garantir a esses servidores, inclusive o pagamento. Então, a emenda é nesse sentido. Mais algum vereador para discutir a emenda? Não havendo, a mesma vai à votação e a votação é nominal. Aloísio Andrade. Sim. André Henrique Tigrão. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Faride. Sim. José Roberto. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lubogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Newton Santos, sim. Doutor Raul. Sim. Sidney Pascotto. Sim. Eu, Wilson Nunes Cerqueira. Sim. A emenda 4852 foi aprovada por todos os senhores vereadores e vereadoras. Agora, apreciaremos a emenda 4853, de autoria do vereador Wilson Nunes Cerqueira. A emenda está em discussão. Com a palavra o vereador Wilson. Senhor presidente, apenas
agradecer ao vereador Júlio, ele que foi o autor de 2 emendas retiradas há instantes atrás. E uma dessas emendas, ela versava sobre a composição do conselho desse projeto que nós estamos discutindo aqui da Agência Municipal de Desenvolvimento. E o vereador colocava representante dos trabalhadores na proposta. Só que ele citava, né, que era a USL, esse representante. Como entramos em acordo aqui, que tem muitos outros sindicatos, seria importante que fosse um representante dos trabalhadores, né? Temos também uma conversa com o secretário, no sentido de que ele pudesse permitir que, em vez de 2 representações patronais, tivesse uma patronal e uma dos trabalhadores. E depois os trabalhadores podem discutir entre eles, sindicato ou que representantes, para a parte desse conselho. Mas o mérito dessa discussão da emenda foi do vereador Júlio, apenas uma adequação que entendi como necessária. Peço votação favorável. Mais algum vereador? Não havendo, a emenda vai à votação e a votação é nominal. Aloísio Andrade. Sim. André Henrique Tigrão. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim, excelência. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Doutor Júlio. Sim. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Newton Santos, sim. Doutor Raul. Sim, excelência. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Cerqueira. Sim. A emenda foi aprovada por todos os senhores vereadores e vereadoras. Agora, apareceremos o projeto com as emendas aprovadas. Portanto, está em discussão o projeto de lei 277 de 2014. Algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, o projeto vai à votação e a votação é nominal. Aloísio Andrade. Sim. André Henrique Tigrão. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Doutor Júlio. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Newton Santos, sim. Doutor Raul. Sim, excelência. Sidney Pascotto. Sim. Eu, Wilson Cerqueira. Sim. O projeto foi aprovado por todos os senhores vereadores e vereadoras. Uma vez aprovado com emendas, a matéria será encaminhada à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para a elaboração de sua redação final. Agora partamos para o item 5º da pauta. Projeto de Lei 285 de 2014, de autoria do nobre vereador José. O projeto já foi. Agora apreciaremos o item 7º da pauta. Muito obrigado, senhores. Item 7º da pauta. Projeto de Decreto Legislativo número 23 de 2014, de autoria do nobre vereador Aloísio Marinho de Andrade, que concede o título de cidadão limeirense ao senhor Marcos José Teodoro, Padre Marcos, pelos relevantes serviços prestados à cidade de Limeira e à Diocese de Limeira. O projeto não contém emendas, os pareceres são pela ordem, vereador Raul. Estou confuso a respeito da sua leitura. Trabalhos estão suspensos. Esse aí é da semana passada, Eu o lido peço agora. para que a minha secretária, a diretora do Departamento de Expediente, compareça ao plenário, por favor. Os trabalhos estão suspensos. Trabalhos estão reabertos. Partamos então para a apreciação do item 7º da pauta, conforme a convocação recebida pelos senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 23 de 2014, de autoria do nobre vereador Raul Nilsen Filho, concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha Mérito Cívico 15 de setembro, Ordem Tatuibi, ao atleta Adrien Roberto Domingues pelos títulos conquistados no esporte. O projeto não contém emendas e os pareceres das comissões são favoráveis. Está pela ordem, vereador Raul. Questão de ordem. Senhor presidente Ronaldo, Ronei, acho que o senhor está me contaminando.
Eu queria só pedir, por favor, o adiamento por 2 sessões desse último item da pauta, visto que esse homenageado se encontra defendendo o nosso país, as cores do nosso país, em outro país, em competições internacionais. Obrigado, senhor presidente. Pô, não tinha um nome mais bonito para me confundir, não? Solicitação do nobre vereador nobre vereador Raul para o adiamento da matéria por 2 sessões está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o pedido de adiamento por 2 sessões vai à votação e a votação é nominal. Ao secretário para a chamada dos senhores vereadores para o adiamento da matéria. Sim. André Henrique Tigrão. Sim. Antônio Franco. Sim. Darcy Reis. Sim. Edivaldo Soares. Sim. Érica Tanque. Sim, excelência. Érica Monteiro. Sim. Jorge de Freitas. Sim. José Couto. Sim. José Eduardo. Sim. José Farid. Sim. José Roberto. Sim. Dr. Júlio. Sim. Lu Bogo. Sim. Luizinho. Sim. Doutora Mayra. Sim. Newton Santos, sim. Dr. Raul. Sim, excelência. Sidney Pascotto. Sim. Wilson Cerqueira. Sim. O pedido de adiamento solicitado pelo vereador Raul foi aprovado por todos os senhores vereadores, portanto a matéria será adiada por 2 sessões. Apreciaremos agora o projeto de resolução 34 de 2014, que solicita a prorrogação do prazo dos trabalhos da Comissão de Assuntos Relevantes para promover estudos sobre a viabilidade ambiental e os impactos da implantação do sistema de duto viário do etanol no município de Limeira, conforme a Resolução 580 de 2014. O projeto está em ordem para ser apreciado, portanto, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o pedido de prorrogação vai à votação e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está, portanto, aprovada a prorrogação do projeto de da devida comissão por todos os senhores vereadores e vereadoras. Neste momento, eu peço para que os membros da Comissão Ético-Parlamentar, as membros da Comissão Ético-Parlamentar, possam anunciar o relator, o presidente e a relatora, a presidente e a secretária da presente Comissão Ético-Parlamentar, com a palavra a vereadora Érica Monteiro. Boa noite a todos. Então, nós conversamos durante o intervalo e ficou assim decidido. Érica Monteiro, presidente da comissão, Érica Tanque, relatora, e a doutora Mayra, membro da comissão. Peço para que a informação da vereadora professora Érica conste em ata e que o Departamento de Expedientes peça os atos competentes. Informo ao plenário e aos membros da comissão, peço a atenção de todos, para um dispositivo do nosso Código de Ética. O capítulo 2º do Código de Ética Parlamentar, no seu artigo 13, a Comissão Ética Parlamentar será constituída mediante aprovação de parecer prévio da Corregedoria pelo plenário. O parágrafo 4º do artigo 13 do capítulo 2º do nosso Código de Ética determina o seguinte, e eu peço a atenção dos senhores. A Comissão Ético-Parlamentar, quando se tratar de caso de perda de mandato, quando não se tratar de caso de perda de mandato, me perdoem, terá o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para exarar para ser final. Significa dizer o seguinte: caso a comissão, nas suas reuniões prévias, entender que não é caso de cassação, o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30. O prazo é de 90 dias, apenas e tão somente quando a comissão decidir pela cassação, porque daí o processo de defesa é mais elaborado e exige um tempo maior. Portanto, conforme prevê o nosso Código de Ética, isto vai depender da opinião, do julgamento da comissão. Caso a comissão entenda por uma punição que não seja da cassação, o prazo será de 30 dias, prorrogável por igual período. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Na TV Os trabalhos Câmara, estão reabertos. Há uma dúvida pertinente do vereador Júlio
a respeito dos prazos da comissão. Portanto, a dúvida do vereador é como o relatório final do vereador Júlio já pede a cassação, há dúvida a respeito dos prazos. Portanto, nós vamos pedir para que, no momento oportuno, a comissão, o departamento jurídico da Casa emita sua opinião a respeito da interpretação deste artigo do nosso Código de Ética, para que não haja dúvidas a respeito do prazo de vigência da devida comissão. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Os trabalhos estão reabertos. Portanto, os atos competentes serão expedidos, determinando a vereadora professora Érica Monteiro Moraes como presidente, a vereadora Érica Tanque como relatora e a vereadora doutora Mayra como secretária dos trabalhos da Comissão Ético-Parlamentar. Encerradas as matérias, a presidência partirá neste momento para a palavra livre. Trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Os trabalhos estão reabertos ao secretário para a chamada dos senhores vereadores inscritos na palavra livre. Vereador Ronei Costa Martins. Queria falar sobre a minha presidenta, mas vou dispensar a palavra. Vereador Nilton Santos. Queria também falar da batalha do Crivella lá no Rio, mas vou dispensar agora. Vereador Sidney Pascotto. Dispenso. Vereadora Érica Tanque. Queria falar a respeito da presidenta, que agora é de todo mundo, mas dispenso. Vereador Zé da Mix. Dispenso. Vereador Júlio, Dr. Júlio. Dispenso. Vereadora doutora Mayra. Também ia falar sobre as eleições, mas dispenso. Vereadora e professora Érica Monteiro. Queria parabenizar a presidenta Dilma, mas dispenso. Vereador e professor Farid. Eu ia falar sobre o discurso conciliador da presidenta Dilma, mas eu dispenso. Vereadora Lu Bogo. Dispenso. Vereador Dr. Raul Nilsen. Eu dispenso, mas digo que venceu-se o medo. Vereador Jorge Freitas. Dispenso. Vereador Edivaldo Soares. Dispenso. Vereador Luizinho. Tá que não, agradecer a população de Limeira pelos 72% de votos com o nosso presidente. Faz parte? Faz parte, presidente. É isso. Obrigado a todos. Olha que eu lhe caço a palavra, hein, vereador. Dispensados os usos da palavra, a presidência encerra os trabalhos convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de novembro de 2014. A sessão está encerrada. Tenham todos uma boa noite. Luizinho.